Olá, nós vamos abordar o assunto sobre administração de medicamentos. Nós somos os alunos da Universidade Católica de Santos, do terceiro semestre do curso de enfermagem. Nós vamos introduzir o tema conceituando a administração de medicamentos, que está relacionada com a aplicação de fármacos no nosso organismo, através de várias vias possíveis, de acordo com uma proposta terapêutica. E a administração de medicamentos ela está descrita no Programa Nacional de Segurança do Paciente. Ainda na década de 2000, a OMS lançou um programa de aliança mundial para a segurança do paciente. E então, os incidentes relacionados aos medicamentos estiveram ali entre os mais comuns nos serviços de saúde. E o objetivo geral desse assunto é informar sobre a administração segura dos medicamentos, utilizando aí os aspectos gerenciais, como avaliação e monitoramento. E como objetivos específicos, a gente vai abordar a segurança no cálculo e na diluição dos medicamentos, esses aspectos gerenciais. O objetivo também aqui é fornecer aos profissionais de enfermagem uma abordagem de modo geral sobre esse assunto e também identificar políticas e procedimentos nos serviços de saúde que são destinados à melhora da segurança do nosso paciente. Quando nós falamos de segurança nos cálculos e diluição de medicamentos, a gente fala sobre tarefa complexa e de grande responsabilidade legal da equipe de enfermagem, principalmente profissional que está executando o preparo da medicação. E a tarefa vai exigir do profissional tanto a associação de conhecimentos matemáticos quanto da farmacologia, porque não basta somente saber fazer os cálculos, mas sim saber como a medicação vai agir no organismo do paciente e como o organismo do paciente vai reagir a essa medicação. E para que essa tarefa seja executada com sucesso, o profissional ele precisa de um ambiente adequado, ele precisa de uma documentação adequada das ações realizadas e também do comprometimento dos serviços de saúde. O cálculo de medicamentos, ele faz parte do preparo e ele deve ser realizado por um profissional habilitado que tem os domínios dos princípios básicos da matemática para adequar uma dose disponível às necessidades do paciente conforme a prescrição médica. E a gente vai precisar observar alguns valores que são conhecidos na prescrição, que é o valor do frasco, a dosagem do frasco, a dosagem que está prescrita e o valor desconhecido, que é o valor em que a gente vai chegar, conhecido como volume a ser aspirado, né? E uma regrinha básica que a gente usa para esses cálculos são a regra de 3. E antes de mostrar os exemplos de alguns cálculos, a gente precisa falar sobre conversão de sistemas, conversão entre sistemas, que são medidas utilizadas nos cálculos de medicamentos, conhecidas como Sistema Internacional de Unidades. Aqui nessa tabelinha tem um exemplo, mostrando 1 litro equivale a 1000 mililitros, ml, né? 1 grama em 1000 miligramas, 1 miligramas em 1000 microgramas, e 2 tabelinhas de conversão, uma de multiplicação e outra de divisão. Por exemplo, quando numa prescrição, quando você quer fazer a conversão de litro para ml, você vai usar a multiplicação, usando o valor disponível em litro multiplicado por 1000. E por conversão de divisão, você vai usar o valor em ml e dividir por 1000 para fazer a conversão. Um exemplo de uma prescrição médica e para montagem da equação, para ficar fácil o entendimento.
Aqui na prescrição diz o seguinte: prescrição de 4 mg de sulfato de morfina, disponível na unidade, ampolas de 10 mg para cada 1 ml. Qual o volume a ser administrado? Aqui na primeira etapa, a gente mostra a montagem da equação, onde você vai agrupar as grandezas, né? Grandeza em cima de grandeza. Então, na primeira linha, você vai informar o que é conhecido para você, o que está disponível na prescrição. E na segunda linha, você vai informar o que está sendo prescrito, né? Então, lá em cima, a dose disponível para a quantidade disponível, embaixo, a dose prescrita para a quantidade a ser calculada. E aqui na segunda etapa, a gente vai tratar da regra de 3 simples e na montagem da equação usando os valores de acordo com a prescrição. Então, a gente vai fazer o seguinte: 10 mg para 1 ml sobre 4 mg para X. E, portanto, a gente vai obter aí o valor a ser administrado de 0,4 ml. A reconstituição e a diluição dos medicamentos também faz parte do preparo e que são conceitos bem diferentes que a gente precisa ter bem claro em mente. A reconstituição nada mais é que a adição de uma substância ao medicamento, que normalmente é apresentado em pó, para obter uma solução. E a diluição ela é definida pela adição desse medicamento reconstituído a um diluente em maior volume. Um exemplo de reconstituição a gente pode ter aí a penicilina. A penicilina ela é apresentada em 3 valores de unidades internacionais diferentes. Uma delas, a diluição é feita em 8 ml de solução para 2 ml de pó liofilizado. E para a diluição, a gente pode ter como exemplo uma medicação reconstituída, um antibiótico, por exemplo, que é aspirado e introduzido num soro fisiológico de 1000 ml, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma prescrição médica, onde é realizado o cálculo de reconstituição e de diluição. A prescrição médica diz o seguinte: prescrição médica de 350 mg de vancomicina, tendo disponível na unidade cloridrato de vancomicina em frasco ampolas de 500 mg de pó, com recomendações de reconstrução em 10 ml de água destilada, com recomendação para diluição em soro fisiológico 0,9%, para obter a concentração de 5 mg para cada 1 ml. Qual é o volume em ml deve ser reconstituído e qual o volume a ser diluído? Aqui na primeira etapa, mostra o resultado final que o frasco deve ser diluído para a gente obter as 350 miligramas. Então, serão 500 miligramas para 10 ml sobre 350 para X, com o resultado final de 7 ml. Então, o frasco ele vai ser reconstituído em 7 ml. E na segunda etapa, a concentração recomendada é que seja para cada 1 ml 5 mg, para você descobrir em quantos ml será diluído as 350. Então, a montagem da equação fica o seguinte: 5 mg para 1 ml sobre 350 para X, totalizando o final do cálculo em 70 ml, ou seja, o frasco de vancomicina vai ser reconstituído em 7 ml e diluído em 70 ml. Outro cálculo que é muito utilizado pela enfermagem na administração de medicamentos é o cálculo de gotejamento. É através dele que a gente controla o volume da solução que é infundida em determinado tempo no paciente. E a gente usa umas regrinhas padrão e algumas fórmulas.
No primeiro quadrado, a gente tem aqui os valores de 1 ml sendo equivalente a 20 gotas, que é igual a 60 microgotas, e uma gota, que é igual a 3 microgotas. E as fórmulas de cálculos de gotejamento que a gente usa, elas são expressas em hora e minuto. Quando a gente precisa saber o gotejamento em gotas quando o tempo é expresso em horas, a fórmula que a gente usa é o volume sobre o tempo vezes 3. Quando esse gotejamento ocorre em microgotas e o seu tempo também é expresso em horas, a fórmula utilizada é o volume sobre o tempo. Agora, quando o gotejamento é em gotas e o tempo é expresso em minutos, a fórmula utilizada é o volume vezes 20 sobre o tempo. E o gotejamento em microgotas, quando o tempo é expresso em minutos, a fórmula utilizada é o volume vezes 60 sobre o tempo. Aqui a gente tem 2 exemplos de prescrição médica, onde os tempos a serem administrados as doses de medicação são expressos em horas e minutos. A primeira prescrição diz o seguinte: prescrição de 1.260 ml de soro glicosado a 5% em infusão de 12 horas. Em quantas gotas e microgotas deverá ser infundida a medicação? Aqui a gente tem 2 cálculos, onde um é feito para o gotejamento de gotas e o outro de microgotas. No primeiro cálculo, em horas, onde o gotejamento vai ser em gotas, a fórmula que a gente usa é o volume sobre o tempo vezes 3, que é o volume de 1.260 sobre 3 vezes 12 horas. E o número de gotas por minuto será 35. E embaixo, onde o gotejamento será em microgotas, a gente usa a fórmula do volume sobre o tempo, 1.260 sobre 12, e serão 105 microgotas por minuto. Já na prescrição seguinte, a gente pode observar que o tempo é expresso em minutos e a prescrição diz o seguinte: prescrição de 100 ml de cloreto de sódio 0,9% em 30 ml. Em quantas gotas e microgotas deverá ser infundida a medicação? No primeiro cálculo, onde será infundido por gotas, a fórmula que a gente vai usar é o volume vezes 20 sobre 30. O 100 é o volume do soro vezes 30 sobre os 30 minutos. E o número de gotas por minuto será 66,6, que nesse caso a gente pode arredondar para 67. E o cálculo de baixo é em microgotas, então a fórmula utilizada será o volume vezes 60 sobre o tempo. Então a montagem da equação é 100, que é o volume do soro, vezes 60 sobre 30 minutos. E o número de microgotas será 200 microgotas por minuto.